Olá pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam em isolamento social, que é algo realmente necessário nesse momento. E a gente tem visto que tem aumentado muito os casos de Covid-19 na cidade de Paulo Afonso. Hoje mesmo eu vi um boletim onde consta 7 mortes e 169 casos. Glória do Vizinho está com uma morte e 18 casos. Barragem Leste, ali onde eu trabalho na verdade, nós estamos com 3 casos. Então a gente está, Delmiro ali bem pertinho, a gente está com 11 mortes já. É um vírus bem cruel, que realmente exige que nós tenhamos um pouco de cuidado, muito cuidado na verdade, pouco não, muito cuidado. É muito álcool em gel, usar máscara, ficar em casa, se sair, tomar todos esses cuidados, né? E aí, mais do que nunca, nós estamos fazendo uso das tecnologias, o YouTube, Classroom, WhatsApp e demais ferramentas para poder dar continuidade ao nosso trabalho. Nas 2 últimas aulas que eu dei para vocês, nós trabalhamos sobre a reforma e a contra-reforma. Eu vou dar uma revisada bem de leve para chegar no conteúdo da aula de hoje. Vocês devem lembrar que a Igreja Católica ela sempre foi detentora de um grande poder. Ela vendia a chamada indulgência, que era o perdão dos pecados, e também vendia uma indulgência plena. A indulgência plena ela surgiu quando o Papa decidiu construir a Basílica de São Pedro. Então, ele cobrava uma certa quantia às pessoas, dizendo: olha, você pode pecar de forma ilimitada que você vai para o céu. E aí a pessoa ela recebia um papel assinado dizendo que seus pecados estavam perdoados. E aí resultado, o único que pode perdoar pecado é quem? É Deus. Logicamente ia para o inferno quem comprou a indulgência e quem vendeu a indulgência também. Nesse processo aí, a Igreja Católica ela começou a se desviar dos seus princípios bíblicos. Porque o que acontece? Hoje, para alguém ser membro, digamos assim, bispo, papa, freira ou algo do tipo, existe a necessidade de frequentar um seminário, um convento, cursar teologia e filosofia, fazer alguns votos de castidade, santidade, pobreza, enfim, tudo isso, que são coisas que a Igreja Católica ela exige. E aí então, naquela época não existia isso. Quem geralmente eram as pessoas do alto clero da Igreja Católica eram o pessoal da nobreza, que iam para a Igreja Católica não porque tinham vocação, mas sim com interesse financeiro. No meio desse processo aí vai surgir um cara chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero ele era um católico fervoroso, ele orava, ele jejuava, mas ele se sentia mal dentro da Igreja Católica, porque ele sabia que estava em pecado e sabia que a Igreja Católica ela não estava agindo corretamente, ela não estava agindo de acordo com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E aí Martinho Lutero vai elaborar um documento chamado 95 Teses de Lutero, onde são pontos que ele vai colocar. Eu coloquei lá no Classroom para vocês, é um arquivo com 6 páginas mais ou menos, que quem tiver tempo já é para ter lido ou leia novamente, porque ele é muito interessante, onde ele descola de muitos pontos da Igreja Católica, onde um deles é que a Igreja, segundo ele, é permitido sim o casamento. Ele achava que as pessoas da Igreja Católica, o bispo e o Papa deveriam casar e assim por diante. E aí Martinho Lutero ele começa um movimento chamado de Reforma Protestante, ou seja, era um movimento contra a Igreja Católica, onde ele queria fundar uma doutrina religiosa que fosse de acordo com a palavra de Deus. E aí ele funda o luteranismo, que consegue se espalhar por toda a Europa e outros países e ganha muito espaço. E nesse processo aí, que vai ajudar ele também a dar continuidade ao luteranismo, vai vir João Calvino,
João Calvino ele também vai estar lá, ali junto com Martinho Lutero contra a Igreja Católica, e ele vai simplesmente criar uma tese. Ele vai dizer que nós nascemos predestinados a ir para o inferno ou ir para o céu. Ou seja, não adianta o que você faz aqui na terra. Você, quando nasce, já nasce com o destino traçado, ou vai para o inferno ou vai para o céu. É a chamada predestinação absoluta, que particularmente eu não concordo, uma vez que a gente sabe, de acordo com o livro sagrado, que a salvação ela é algo individual, né? E que são as suas ações que vai definir se isso vai para o céu ou vai para o inferno. Mas o fim é que o modo é que, desse jeito, Martinho Lutero, junto com João Calvino, conseguiram prosperar a questão da teoria protestante, de romper com a Igreja Católica. E aí eles vão ter o apoio de uma grande quantidade de pessoas de vários continentes do mundo, certinho? E aí a Reforma Protestante ela chega na Inglaterra, onde Henrique VIII ele vai ser casado com Catarina de Aragão. Só que aí ele vai conhecer Ana Bolena e ele vai se apaixonar por Ana Bolena. E ele vai exigir que a Igreja Católica anule o casamento dele com Catarina de Aragão, alegando que ela não pode dar um herdeiro para ele. A Igreja Católica sabia que o casamento é algo para toda a vida, que não deve ser dissolvido. Ele simplesmente, a Igreja Católica não aceitou esse motivo, essa alegação dele, e ele acabou simplesmente deixando Catarina de Aragão casando com Ana Bolena. Ou seja, ele bateu de frente com a Igreja Católica. A Igreja Católica ela simplesmente não quis ficar para trás. E aí ela foi, excomungou o Henrique VIII e acabou expulsando ele da Igreja Católica. Henrique VIII, para não ficar por baixo, ele lá na Inglaterra criou a Reforma Anglicana, ou seja, ele fundou uma igreja chamada de Igreja Anglicana, onde ele seria a pessoa responsável por administrar essa igreja. Ele era quem mandava na igreja, certinho? E aí casou com Ana Bolena e começou a perseguir a Igreja Católica, pegou vários territórios da Igreja Católica e deu para as pessoas que realmente necessitavam, e muitos bens a Igreja Católica ela acabou doando. Diante disso, a Igreja Católica ela simplesmente se viu com as mãos atadas e disse: olha, nós precisamos fazer alguma coisa para enfrentar essa reforma protestante. Foi quando a Igreja Católica ela desenvolveu um movimento chamado de Contra-Reforma. O que era Contra-Reforma? A Contra-Reforma simplesmente, pessoal, foi um movimento da Igreja Católica que tentava dar uma renovação na doutrina da Igreja, para que eles não perdessem fiéis e continuassem a crescer. E aí teve o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, pessoal, que aconteceu em 1563, ele disse que continuava ainda a questão de que os padres, o bispo, a serviço da freira não deveriam casar. Eles colocavam a elaboração de um catolicismo. Eles diziam também que era necessária a evangelização dos fiéis. E aí o que vai acontecer? Uma coisa bem interessante é que o Concílio de Trento ela vai condenar a venda da indulgência, certinho? Mas aí o que acontece? Eles vão reafirmar a questão do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. O que acontece? Quando você vai para uma igreja, qualquer igreja, você deve obedecer às regras. Se você não concorda com as regras, então você sai. E aí nas igrejas, quando você não obedece às regras, você é o rebelde, você é acusado de heresia, você é herege. E aí a Igreja Católica ela condenava as pessoas que eram acusadas de heresia, que não obedeciam
as regras da igreja. Elas eram condenadas com morte na fogueira, queimados vivos praticamente, certinho? Então tinha um tribunal de Santo Ofício da Inquisição que julgava essas pessoas porque não concordavam com a doutrina da igreja. Além disso, a Igreja Católica tinha um conjunto de livros que era proibido dos cristãos lerem. Essa coleção de livros era chamada de Index, ou seja, eram livros que os cristãos, em hipótese alguma, poderiam ler. Então, por exemplo, na época do Brasil colonial, nós vimos isso no passado, foi escrito um livro contando como é que acontecia o processo do cultivo da terra no Brasil, da cana-de-açúcar. Esse livro ele teve que passar pela Igreja Católica para que a Igreja Católica pudesse analisar e ver se tinha alguma coisa que ferisse os seus princípios, porque caso contrário, se tivesse alguma coisa que ferisse os seus princípios, ele não seria publicado. Então todos os livros que eram publicados passavam pela Igreja Católica para ter o deferimento ou indeferimento da obra, certinho? Pronto. O que nós vamos trabalhar hoje está no livro de vocês, na página 56, 57 e 58. É chamado do estado absolutista. O que é o absolutismo, pessoal? O absolutismo ele vai ser uma forma de governo absoluto, onde o que acontece? O poder central ele vai estar todo no monarca, ele vai estar todo em cima de um rei, e ele vai surgir para atender a quem? A nobreza feudal e a burguesia mercantilista. Então o que vai ser? Ele vai simplesmente criar o absolutismo, ele surge para beneficiar um determinado grupo social. Quem? A nobreza feudal e quem? A burguesia mercantilista. E aí o que acontece? Os reis eles simplesmente vão ser a autoridade máxima de um país. Eles vão criar leis, eles vão criar impostos, a circulação nacional de moedas, eles vão construir estradas, eles vão criar burocracia dentro do Estado para que as pessoas não tenham acesso aos seus direitos. Eles vão controlar o sistema de saúde, o sistema político, o sistema educacional, ou seja, quem manda na situação é o rei absolutista. Por exemplo, hoje nós temos no caso do município, temos o prefeito e nós temos os vereadores. O prefeito ele exerce o poder executivo e os vereadores exercem o poder legislativo. São poderes independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Veja se vocês conseguem situar. Então aqui vejam só, o prefeito, muitas coisas ele pode fazer a partir de medidas provisórias por conta própria, contratar, dar reajuste a servidores, desde que esse reajuste geralmente passe pela Câmara de Vereadores. Só que o que acontece? O prefeito ele é obrigado a prestar contas no final do ano de tudo que ele gastou, o que entrou e o que gastou. Então, o executivo ele executa as obras, ele administra o município e o legislativo vai supervisionar. Quando ele encontra um erro, ele diz: isso aqui está errado, tem que refazer e tal. Por exemplo, aqui em Paulo Afonso está uma polêmica um pouco grande, né, com relação à questão do auxílio para o pessoal da cultura, os cantores, na verdade. Vejam bem, a legislação ela não permite que todo um projeto que gere despesa para o executivo, para o prefeito, parta da Câmara Municipal. Porque o que acontece? Os vereadores da cidade de Paulo Afonso eles criaram um projeto de lei que dava um valor às pessoas que eram músicos do município. Na primeira votação, o projeto foi reprovado, certinho? Aí teve uma segunda votação, os vereadores aprovaram praticamente por unanimidade. Só que aí o projeto, mesmo sendo aprovado,
ele vai ter que passar pela mão do prefeito para que ele possa sancionar a lei ou que ele possa vetar. Aí a pergunta é: quais seriam as consequências disso para o prefeito? O prefeito simplesmente fica complicado para ele sancionar um projeto de lei que o executivo é quem vai pagar, mas que não partiu do executivo, entende? Por quê? Para despesas, os projetos têm que partir do executivo e não do legislativo. Outro caso, por exemplo, agora, o prefeito Paulo Afonso ele comunicou que vai dar um reajuste aos professores de acordo com uma lei federal, né? Um reajuste aí considerável, bacana, legalzinho. Esse projeto de lei vai partir de quem? Do executivo, do prefeito do município de Paulo Afonso. Ele criou o projeto de lei, dando reajuste, mandou para a Câmara. Ele sabe que é uma despesa que vai gerar para o Poder Executivo. Então, ele tem que saber de onde é que ele vai tirar esse dinheiro. Se o Executivo aprovar, ele paga. Se não aprovar, ele pode também lhe dar uma medida provisória. Mas no caso dele, o que acontece, pessoal? Ele acabou, mandou para a Câmara, foi aprovado, tal, enfim. Mas com relação ao absolutismo, pessoal, é que há uma detenção muito grande do poder na figura do rei. É ele que manda. Ele controla a educação, ele controla a saúde, ele controla os impostos, ele controla a legislação. Ele diz: o poder sou eu que mando. E aí o absolutismo, pessoal, ele vai surgir ali no final do feudalismo e vai começar a questão do mercado, da formação do Estado moderno, o nosso querido mercantilismo, certinho? Então veja bem, a centralização do poder, o absolutismo, ele vai acontecer o seu ápice lá no século XVI e século XVII, e aí vai ter alguns fatores que vão levar a essa grande concentração de poder na mão dos reis absolutistas. Por exemplo, a eclosão da reforma protestante. A reforma protestante, pessoal, ela vai fortalecer o poder dos reis. A divisão do cristianismo, quando tem a reforma protestante, ela vai enfraquecer o poder do Papa. E o que vai acontecer? Em alguns países católicos, a igreja ela vai ser considerada como autoridade dos reis. Só que vai acontecer também o seguinte, pessoal, que hoje em algumas sociedades a igreja não vai ter tanto poder, e aí o que vai acontecer? O rei é que vai mandar o suficiente. Um exemplo disso, pessoal, é o rei Luís IV da França. Ele é chamado de Rei Sol, que ele dizia: o rei sou eu sou o centro. Vocês conseguem ver uma imagem aí na página 58, pessoal. Ele mantinha um luxo assim absurdo, e quem é que mantinha esse luxo dele? Era simplesmente a burguesia e eram os camponeses. Mas ele era chamado, pessoal, de Rei Sol, que foi um dos mais importantes e representativos reis do absolutismo. Então, em geral, pessoal, o absolutismo era isso. Ele é uma espécie de administração. Ela é uma administração onde o poder está centrado no rei. É o rei que diz o que deve fazer e o que não deve fazer. Vocês devem assistir essa aula, devem assistir um vídeo complementar que eu postei no YouTube, no Classroom, ler o conteúdo da página 56, 57 e 58 e responder a atividade que eu vou colocar no grupo do WhatsApp e no Classroom também, e me entregar para que ela possa ser avaliada. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar postando aqui no WhatsApp, que eu estarei sanando para vocês. Então, se cuidem, fiquem em casa, abraço e até.